Começando mais uma aula bônus para você do nosso curso de Excel. E essa aula aqui eu tenho que te dizer que se você trabalhar bem, treinar bastante as funções que você aprendeu aqui no Excel, praticamente você não vai precisar fazer nenhum curso de Word e nem de PowerPoint, tá? Então eu abri a nossa planilha aqui para te mostrar algumas funcionalidades. Então vou abrir aqui, ó, um documento do Word que é uma página em branco, normalmente para texto, tá? Então tenha isso bem claro para você, tá? Excel você vai usar para fazer tabelas, né, gráficos e muitas vezes as equações, né, as contas, tudo que a gente viu no curso aqui, tá? Então as funções. Então o Excel foi criado para isso, né? O Word para texto, tá bom? E o PowerPoint para apresentação. Eu vou te mostrar então algumas funcionalidades aqui, tá? Que você pode fazer entre os dois. Então, vou abrir a nossa planilha do Excel. Vou pegar aqui, ó, de exemplo, essa tabela, tá? Então, mês, vendas, metas, devoluções. Se eu der um Ctrl C aqui, ele copia. Você pode vir aqui no Word e dar um Ctrl V. E aí ele traz para você essa tabela. Mas está vendo que não tem nenhuma formatação? Você consegue trazer essa tabela também de uma outra forma, tá? Então aqui eu dei um Ctrl C, Ctrl V direto, ou poderia vir aqui no colar e ele copia da mesma forma, tá? O mesmo comando. Agora, eu poderia pintar aqui, né, formatar essa tabela de alguma forma, colocar, por exemplo, as bordas aqui e digamos que eu não queira bordas nesses daqui, né? Sem borda aqui, ó. Só que nessas últimas duas eu quero a borda. E fechar ela aqui. Então, digamos que esteja com essa formatação. Eu venho aqui, vou colorir aqui em branco, tá? Vou deixar assim para você ver como é que fica, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Aí eu venho no Word em colar especial e eu colo como imagem meta arquivo. E aí isso daqui virou uma imagem. Só que presta atenção, ó. Ali onde eu não pus a borda, ele traz o grid, né? Tá vendo? Em cinza clarinho. Então isso daqui é uma foto, tá? Você vê que ele traz aqui ferramentas de imagem, né? Ele ativa aqui. Então eu não quero essas duas células aqui. Então o macete é você pintar de branco. Quando você não tiver a tabela totalmente preenchida, assim, né? Que aqui ficou um dentinho, né? Essas duas células sem utilizar, você pode pintar essa célula de branco. Ó. Vê que aqui no Excel ele já tirou o grid, né? Aí você vem, seleciona tudo, Ctrl C, vem aqui no Word, colar especial, imagem, meta arquivo avançado. E aí pronto. Agora ele trouxe com a mesma formatação lá do Excel. Tá? E por que eu quis te falar que se você aprender bem o Excel aqui, se você treinar, você não vai precisar fazer um curso de Word aqui, né? Porque basicamente o Word é texto. E a Microsoft, ela padronizou as ferramentas, né? Tanto o Word, quanto o Excel, quanto o PowerPoint. Você pode ver as guias aqui, ó. Elas têm praticamente os mesmos comandos, né? Então, página inicial, a gente já viu aqui que tem, por exemplo, se eu der um Ctrl C aqui, ó, ele ativa o recortar, o copiar, o colar, pincel de formatação. Então, mesma coisa, ó, você vem aqui e formata isso daqui com o verde, né? Pincel de formatação, copia a formatação para o de baixo. Então, da mesma forma que funciona no Excel, funciona no Word. Os outros comandos também aqui, ó, mudar a fonte, tá? Mudar negrito, itálico, sublinhado, tamanho do texto, né? Você pode escolher por aqui também. Se é maiúsculo ou se é só minúsculo, você também pode escolher esse tipo de alteração. Então tem algumas ferramentas aqui mais voltada para texto, porque o Word ele é mais para texto, né? O objetivo dele aqui. Mas você pode ver que tem alinhamento, né? Espaçamento entre linhas, alguns comandos que, como é tão parecido com o Excel, só de mexer aqui você intuitivamente já consegue descobrir várias funções. E aí você tem as mesmas coisas aqui, né? Inserir imagem, inserir formas, né? Igual a gente viu lá no Excel também, inserir formas. E aí você clica na forma, ele abre a ferramenta de desenho para você mudar a cor do preenchimento, mudar a cor do contorno, né? Vou até pôr uma cor melhor aqui.
para ficar mais fácil de ver. Então é bem parecido, tá? Inserir aqui, ó, você tem os comentários, você tem cabeçalho, você tem rodapé, exatamente os mesmos comandos que você encontra no Excel. Linha de assinatura, ó, lembra? Equação, mesma coisa, inserir a equação, ou inserir símbolos, que a gente viu, mesma coisa também. Você pode clicar aqui, mais símbolos, e ele abre a mesma caixinha de símbolos do Excel, e aí você vai inserindo. Então, basta você brincar um pouco aqui, que você vai conseguir pegar de uma forma muito mais rápida o Word depois que você já aprendeu o Excel, né? Então, das três ferramentas, Word, Excel e PowerPoint, o Excel é a mais complexa, né? É a mais complexa delas em função dessas fórmulas, né? Das funções e desses cálculos, né? Dos gráficos. E aí você também pode, aqui no caso eu copiei a tabela, né? Mas a gente poderia copiar o gráfico aqui, né? Então, Ctrl C no gráfico, você vem aqui no Word e vem na aba página inicial, colar especial como imagem meta-arquivo avançado. E aí ele traz o gráfico aqui. Se você diminuir o tamanho do gráfico, ele vai trazer para outra página. Então você vê aqui também o mesmo comando de zoom para, né, segura o Ctrl, gira o scroll do mouse, ele funciona da mesma forma. Aqui você vai ter as margens, né? Aqui você tem diferentes formas de visualização, se é no livreto, se é nessa forma aqui, que é o layout de impressão já o normal e layout da web, mas se utiliza mais o layout de impressão aqui. Tá? Então se eu der um Enter aqui, ó, ele vai adicionar outra página. Se eu aumentar o zoom, ele vai deixar uma página só de visualização e a outra está aqui embaixo na sequência. Tá bom? Então é bem simples de você mexer no Word depois que você aprendeu no Excel. Tá? A guia arquivo, mesma coisa, você vem em imprimir, você vai ter os mesmos comandos aqui, ó, orientação retrato, orientação paisagem. Então você define aqui as mesmas coisas no comando de impressão que você aprendeu no Excel. E no PowerPoint? No PowerPoint, mesma coisa. Ó. Abrir um documento novo aqui. Quando você cria um PowerPoint, ele fica dessa forma, né? Então, normalmente a gente tira isso daqui, ó. Eu não quero utilizar ali. Se você quiser inserir um texto, você clica aqui e insere aqui no PowerPoint, tá? PowerPoint. E aqui da mesma forma, você clica no texto. Aqui o único detalhe, quando você seleciona esse elemento, você tem que dar um clique bem na linha aqui, para ela ficar contínua. Aí você consegue editar aqui, tá? Então eu vou mostrar. Se eu clicar aqui, aqui ele está deixando, tá? Mas você não consegue, por exemplo, arrastar. Para você arrastar, você tem que selecionar aqui e clicar nele, deixar ele como linha contínua, tá bom? Então você seleciona aqui, pode mudar a cor da fonte, pode fazer os mesmos comandos. Então aqui no PowerPoint ele já é um pouco mais artístico, né? Ele já é voltado para a apresentação. Então esse daqui é o slide, né? Você visualiza o slide. Você pode vir aqui, clicar com o botão direito, duplicar slide, ou então dar um novo slide, e aí você vai criando a sua apresentação. Então, por exemplo, digamos que aqui a gente vai colocar, ó, apresentação de resultados, tá bom? De resultados, como se você estivesse na empresa. E aí você centraliza, ou você pode colocar da forma que você achar melhor, tá? Você pode vir aqui colocar centralizado, colocar uma letra maior, colocar isso daqui, ele até te dá algumas linhas de guia, tá vendo? Aqui está centralizado no slide, tá? Você pode mudar a cor, colocar negrito, enfim, você pode colocar da forma com que você quiser. Aí no segundo aqui, ó, a gente vai colocar o gráfico que a gente criou no Excel, tá bom? Então, pegar aqui, ó, Ctrl C, e aí eu venho aqui no colar especial. E aí eu vou colar como imagem meta-arquivo avançado. E aí ele colocou pra gente. Aí você pode esticar aqui, tá? Depende da forma que você achar melhor para a apresentação. Pode deixar dessa forma ou pode deixar menor. Aí fica ao seu critério. Vamos centralizar aqui. Então você vai começa a criar a sua apresentação aqui, tá? E aí você fala, e como que eu faço para apresentar? Aí é esse botãozinho aqui embaixo, ó. Apresentação de slides. Se você clicar nele, ele já entrou como apresentação de slide. Aí você clica na setinha do mouse e ele passa para o próximo slide exatamente da forma que você criou, né? O terceiro slide a gente não criou nada, né? Então tem esses três, ó. O primeiro seria o título da sua apresentação, depois você coloca aqui o gráfico que você criou no Excel.
tá? Então utilize cada uma, aí você dá um ESC para sair, tá? Então utilize cada uma das ferramentas para o que elas foram concebidas a fazer. Então o Word para texto, Excel para tabela, para gráfico, para fazer os cálculos e o PowerPoint para apresentações. Então depois que você finalizou o nosso curso de Excel, basta você brincar um pouco aqui no PowerPoint, você vai ver a mesma coisa que eu já falei do Word, que você tem a padronização das guias aqui em cima. Então a maioria dos comandos vão ser iguais e aí alguns vão ter aqui, por exemplo, animações, né? Animações. Então digamos que você, cliquei na forma aqui, né? Então ele entende a figura como uma forma, né? E cliquei em aparecer, tá? E aí como que fica? Você não consegue, você vê que tem um aqui que ele está falando que tem uma animação, né? Você vai no modo de apresentação aqui, então vou pôr no primeiro slide, modo de apresentação. Quando eu passo o slide, o gráfico não tá. Aí eu tenho que dar mais um clique e essa é a animação dele aparecer, tá? Eu vou tentar colocar uma outra animação que fica um pouco mais fácil de entender isso daqui. Quer ver? Ó? Vamos pegar rotação. Tá bom? Rotação. Essa é a animação que a gente colocou. Então, coloco no modo de apresentação aqui, passo o slide e aí eu dou o clique para ele fazer a animação. Então ele aqui tem essa animação de rotação. Se eu clicar de novo, ele passa para o próximo slide, que é o slide que não tem nada. Cliquei na setinha para voltar, aí eu clico de novo e ele passa, tá? Então, olha lá. Essa é a animação aqui que dá para você fazer nas formas. E aí você pode brincar com o que você quiser, tá bom? Por exemplo, eu posso Ctrl C, vou dar deixa eu deletar isso daqui, Ctrl V aqui, e eu quero animar agora essa forma, tá? Agora o texto eu quero que anime. E aí você pode, vamos pegar esse aqui, ó, elástico, tá? Essa é a animação que ele está fazendo. E aí mesma coisa, ó, começou aqui, aí você vem, tem a animação, e depois você passa, dá outro clique e ele vem aqui e faz essa animação de elástico. Não recomendo que você utilize esse tipo de ou rotação ou do elástico em apresentações mais gerenciais, né? Aqui eu só quis demonstrar o que o PowerPoint pode fazer por você, tá? Não é algo tão profissional você utilizar muito dessas animações. É comum às vezes você utilizar uma animação, deixa eu clicar aqui e colocar em painel de animação e vou remover esse intervalo, tá? Então aqui você já também vai aprendendo a mexer. Mas digamos assim, ó, eu quero inserir aqui, ó, um destaque, tá bom? Um destaque. Então vou colocar uma seta. Pode ser uma seta gorda aqui. O destaque é para essa maior parte aqui, ó, da fatia. Eu vou colocar essa seta em vermelho, que é para chamar a atenção, e o contorno em branco ali, tá bom? Dá para escolher a espessura do contorno da forma também, ó. E aí eu vejo uma que fica legal, essa aqui, ó. Assim eu achei que ficou legal, tá? Então vou deixar ela um pouquinho mais gorda que eu quero dar um destaque. Então nessa seta eu vou colocar uma animação de aparecer, tá bom? Então agora não tem nenhuma animação no slide, só tem uma animação na seta. E aí eu venho aqui, na hora que eu for apresentar os resultados, eu ponho apresentação, falo apresentação dos resultados. Ó, conforme o nosso gráfico aqui, a gente pode perceber a distribuição do volume de vendas de cada um dos produtos, né? Sendo o produto A o azul escuro, o produto B laranja, o produto D amarelo, o produto E o azul claro, com destaque, aí você dá um clique para o produto C, que é a maior fatia, né, das nossas vendas aí, né? É o produto com maior destaque. Então aqui eu entrei com animação para dar um destaque na hora que eu estiver apresentando. Então é importantíssimo que, se você for fazer a apresentação para você mesmo apresentar, você pode utilizar esses artifícios para fazer uma quebra de padrão durante o momento da sua apresentação, né? E é importante você treinar bastante para você não se confundir ou não esquecer alguma animação, tá bom? Senão fica muito ruim, aí não dá esse efeito legal aqui de destacar. Agora, se você vai fazer uma apresentação, por exemplo, para o seu chefe, ele fala, não, preciso de uma apresentação para amanhã dos resultados. Evite colocar animação, tá? Porque provavelmente se ele delegou esse tipo de coisa, ou às vezes você vai fazer para ajudar alguém ali, e aí você começa por muita animação, a pessoa não teve tempo de ensaiar, vai ficar meio confuso na hora de apresentar. Que aí a pessoa vai pôr o slide, vai falar tudo o que tem que ser falado, aí na hora, próximo slide.
aí dá o clique e vem uma animação, né? Aí fica assim, não, eu já falei, pode passar. Fica chato isso, né? Fica pouco dinâmico a apresentação, tá bom? Então, utilize mais da animação quando for para você mesmo apresentar. Quando for uma apresentação para outra pessoa ou às vezes para você distribuir, tá? Lembre-se que se você imprimir aqui, você tem o mesmo comando de imprimir, a animação não existe na impressão, né? Ele vai sair uma forma em cima da outra, tá? Então isso daqui também é um cuidado que você tem que ter ao ficar colocando muitas animações no mesmo slide. Nesse caso eu não teria muito problema porque eu estaria imprimindo, dando destaque para os 30%. Mas pode ser que você não queira poluir, tire essa seta e aí na hora de imprimir ele sairia assim, né? Ele sairia somente o gráfico, tá bom? Então o que eu falei é como a Microsoft padronizou bastante essas ferramentas, só de ter feito o curso de Excel, se você vier aqui brincar um pouquinho, né, fuçar um pouquinho nas guias, você vai ver que tem muitas coisas parecidas, e aí vai ter alguns, né, gravação dificilmente utiliza-se, né, para gravação o PowerPoint, né, normalmente quem usa gravação utiliza ferramentas mais específicas, então o que você vai acabar utilizando é no máximo essa guia de animações aqui, tá? Transições, também é um negócio que dá para colocar. Transições você seleciona aqui no slide. Deixa eu mostrar como é que funciona. Quando você põe a apresentação, ó, você vê que passando de um slide para o outro, ele praticamente nem pisca, né? Ele está o fundo branco, já muda para o outro slide que é fundo branco. Então é como se o fundo não mexesse. Quando você coloca uma transição nesse recortar, vê que ele deu uma estrelinha aqui do lado, ó. Então significa que tem uma transição. Aí quando você põe no modo apresentação, ele vai dar uma piscadinha. Deixa eu colocar melhor aqui, né? Opções de efeito em preto, para ficar mais claro. Então agora, deixa eu selecionar todos aqui. Opções de efeito em preto. Tá bom. Então agora ele vai, quando eu passar de um slide para o outro, ó, você vê que ele dá uma piscadinha. Essa é a transição, que é para ficar claro que eu mudei de slide, que eu mudei de um para o outro. Né? Da forma que estava anteriormente, você não sabia se era um slide diferente ou se era uma animação no mesmo slide, tá bom? Então, você brincando um pouquinho aqui nessas guias design, ó, se você clicar em design, ele já vai colocar um efeito bonito aí nos seus slides, então você pode escolher, às vezes, dependendo do que você for usar, algum design mais pronto, tá bom? De uma forma que fique bonito, profissional, né? Não vai colocar algo assim que parece um azulejo português, né? Fica muita coisa, né? Muito frescurento aqui. Então não fica algo, como eu falo aqui, né? Diretamente para a empresa, esse tipo de apresentação, não fica algo tão profissional. Esse daqui, deixa eu ver, ó, assim, ó, um slide mais clean, mais bacana, né? Dependendo do que você for apresentar, assim fica até legal. Então depende do seu gosto, depende do tipo de produto que você trabalha. Ó, às vezes você quer fazer alguma coisa voltada para empresa de tinta, né? Isso daqui é uma coisa que normalmente as empresas utilizam, né? Ou às vezes uma empresa de tecnologia, enfim. Aí depende do que você quiser, você tem outras opções de cores dentro do mesmo efeito, tá? Então é só você brincar um pouquinho aqui nessas guias que você não vai precisar, acredito eu, fazer um curso separado só de Word ou só de PowerPoint, tá bom? Então, dado que você aprendeu o nosso Excel e treinou bastante aqui as guias, tanto no Word quanto no PowerPoint, você já vai conseguir ter um desempenho bem legal que vai suprir aí as suas necessidades profissionais.